A igreja, ela moldou a civilização ocidental, né? O Dr. Thomas Woods, da Universidade de Harvard, coloca bem claro, né, que a igreja, se não fosse a igreja, nós não teríamos mais essa civilização que nós temos hoje. Porque lá com a queda do Império Romano, na mão dos bárbaros, todas as instituições desabaram, só a igreja ficou de pé. Sim. E a igreja sustentou a civilização, não só sustentou, como construiu, né, um mundo cristão até aí, pela Idade Média, etc., com as universidades, com as catedrais, com a arte, com a cultura, com a literatura, etc. Mas hoje nós estamos vendo esses valores cristãos que são as colunas da sociedade, da civilização ocidental, serem fortemente atacadas e abaladas, né? Exatamente ferindo a dignidade humana, né? E fica difícil, às vezes, você explicar para o povo católico por que a igreja não aceita isso. Por exemplo, por que a igreja não aceita uma inseminação artificial? Por que a igreja não aceita uma manipulação de embriões? Por que a igreja não aceita, união de pessoas do mesmo sexo? Quer dizer, onde é que isso tudo está ferindo hoje a dignidade humana, que é o ponto, vamos dizer, o nó górdio da questão, né? É justamente por esse afastamento que nós começamos a ter da influência tão positiva que a igreja trouxe para o mundo, e mesmo algumas questões que são controvertidas. Quem faz um estudo sério sobre a Inquisição, quem faz um estudo sério sobre a Idade Média, vê a riqueza que foi a contribuição católica para todo esse período. Mas o que a igreja percebeu, sobretudo a partir de Leão XIII? Que a sociedade começou a se afastar desses valores fundamentais, começou a se afastar da verdade sobre o homem, começou a se afastar da verdade sobre como lidar com a vida humana. O Padre Paulo Ricardo tem um exemplo interessante. Ele pega o telefone e diz: olha, quem construiu esse telefone sabe melhor que ninguém como usá-lo. Sem dúvida. E ensina e te traz um manual de instruções de que, usando, por exemplo, embaixo d'água, isso não vai ser bom. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Coloca no ser humano uma racionalidade. Quando nós somos racionais, isso é cópia de Deus, porque Deus também é razão, Deus também é inteligência. E quando a gente começa a afastar dessa verdade do ser humano, pegando esses exemplos a que o senhor se referia, a igreja começa a perceber e tem uma doutrina muito sólida que a procriação humana, ela é um serviço de amor. Deus podia fazer com que as pessoas nascessem como pés de milho, podemos dizer, mas não, ela quis que o ser humano participasse. E diferente dos animais que são assim movidos apenas por instintos, a procriação humana precisa ser um ato profundo de amor. Precisa ter uma estabilidade. A vida humana precisa vir num lar, uma família, assegurada pelo matrimônio, assegurada pela estabilidade, assegurada pelo caráter assim de ele não vai se acabar, o matrimônio verdadeiro não se acaba. Então, a procriação não pode ser simplesmente, e falo isso com muito amor àqueles que têm as suas dificuldades, mas ela não é para servir ao desejo de ter um filho, mas ela é um serviço a Deus. Ela precisa, então, ser com base nas disposições naturais do corpo, das disposições da própria natureza, que é o primeiro modo pelo qual Deus se revela, é justamente pela natureza. Quando nós contemplamos a natureza, diz o catecismo, a gente percebe os primeiros traços de Deus. Os homens que estão, digamos assim, antes da revelação de Abraão, eles têm justamente na natureza. Noé, a chamada revelação noática, ela usa justamente dos aspectos da natureza para mostrar que há um Deus que cria, há um Deus que cuida, há um Deus que restaura, que renova. Então, quando nós falamos da inseminação artificial, da manipulação genética, é que nós não podemos, de uma maneira sadia, contrariar a natureza que foi criada por Deus. A igreja nunca foi homofóbica.
A igreja nunca teve horror a homossexuais. No catecismo da Igreja Católica está dizendo que nós devemos tratar as pessoas que têm tendências homossexuais com amor, com misericórdia, com oração. Então, toda pessoa que tem uma tendência, um problema dessa natureza, ela pode e deve encontrar na igreja amor, carinho e misericórdia. Agora, o que a igreja faz é simplesmente reconhecer aquilo que a natureza distinguiu. Sim. Quem distinguiu os gêneros, o masculino, o feminino, não foi o professor Felipe, não foi o Evandro e tampouco foi o Papa Bento XVI. Quem distinguiu os gêneros, quem distinguiu que o ser humano tem um sexo no sentido de gênero, é um masculino e em todo masculino, é um feminino em todo feminino, foi a natureza. O que a igreja faz é simplesmente dizer que essa distinção, ela tem um sentido, que essa distinção não é à toa, que esse ser masculino, que esse ser feminino precisam ser respeitados e que violentar essa distinção da natureza não pode ser feito sem consequências. E ela apresenta consequências, e nós temos hoje inúmeras consequências da falta de distinção. Hoje, conversando com o grande amigo, doutor em Direito do Estado, pela Faculdade do Largo São Francisco, né? Evandro Gussi, conversando um pouco sobre a questão da fé e da política, da fé, da doutrina social da igreja, enfim, tudo isso que o Papa Bento XVI tem falado. Eu acabei de dizer que o Papa, quando esteve no norte da Itália, em Aquileia, o Papa pediu aos católicos, quero reler aqui o que ele diz, né? Que a política tem necessidade de cristãos, o Papa disse. E ele ainda diz mais aqui, ele lançou um apelo para que os cristãos levem os valores do Evangelho a todos os âmbitos, em particular a política. Bom, Evandro, nós vamos entrar nisso, mas antes, coloca alguma coisa daquilo que eu lhe perguntei antes, dessa ditadura do relativismo, que o Papa está muito preocupado com isso, Evandro. Aliás, não sei se você lembra, mas naquela missa que ele celebrou, porque ele era o cardeal mais antigo, né? Antes de eleger o conclave, eleger ele mesmo como Papa, aquela missa, o Pro-Elegendo Pontífice, né? A homilia dele foi sobre isso, né? E o Papa foi eleito e agora ele insiste nesse tema. O que o Papa está vendo? Quais são os perigos disso? O que é isso? O Papa Bento XVI, mesmo antes de ser Papa, toda a sua vida acadêmica, ele que é um dos mais respeitados professores universitários da Europa, ele dedicou uma boa parte do seu magistério, do seu ensino, e agora como Papa não podia ser diferente, a isso. A ditadura do relativismo. O que é o relativismo? E aqui eu peço àquelas pessoas que têm conhecimento filosófico que me perdoem, nós vamos falar da maneira mais simples possível, claro. Que eu acho que isso é mais importante. Sim, claro. O relativismo é quando eu começo a dizer que aquilo que eu penso é a verdade. É a verdade. Não interessa. Então, se eu digo que esse livro é um porco, então, na minha opinião, é um porco e isso passa a ser um porco. Claro que, dando esse exemplo, todo mundo fica abismado, porque é um absurdo. Quando a gente fala que isso aqui é um copo, todo mundo sabe que é um copo, porque isso a gente consegue ver, a gente consegue experimentar. Ver, tocar. Agora, quando nós falamos de determinadas questões morais, a verdade na moral, a verdade no direito, a verdade na política, isso começa a dizer, mas escuta, há uma verdade na moral? Ou seja, existem respostas morais. E o que é moral? Comportamento. Existe um modo correto, verdadeiro de se comportar e existe um modo falso de se comportar, ou seja, um modo incorreto de se comportar? Existe. E lógico, nós temos direitos de ter opiniões, mas quando a gente dialoga em opiniões, o objetivo de uma deliberação, de uma discussão, sempre deve ser a verdade. Quando eu discuto com alguém, converso com alguém, apenas só para mostrar minha opinião, e ele tem a opinião dele, e nós não chegaremos a uma verdade, não buscamos a verdade... Não tem sentido. O Aristóteles dizia que era mais interessante conversar com um arbusto, uma árvore. Conversar com um relativista, ele dizia, é mais interessante, não com essas palavras, lógico, mas de certa forma dizia que conversar com um relativista era mais interessante conversar com um arbusto. Por quê? Para que nós vamos conversar
senão para chegar a um ponto comum, a uma verdade, que talvez não esteja nem naquilo que nós dois estejamos falando, esteja em outro. E qual que é o grande problema? Quando eu tiro a verdade, eu tiro a inteligência humana. Porque a inteligência humana, ela é apetecida, ou seja, ela sente o gosto, ela sente o desejo pela verdade. Por isso que a igreja ensina que o demônio é o pai da mentira. Porque ele quer retirar do ser humano essa capacidade de buscar a verdade. Eu aprendi com o professor César que quando o demônio quer fazer perder uma alma, ele dementa-te, se dizia em latim, ele tira da mente. E toda a doutrina moral, a teologia moral ensina que realmente o pecado ele cria como se fosse assim uma neblina. A gente não consegue enxergar direito na razão. O demônio cria uma neblina no modo da gente ver as coisas. E o relativismo é a maior das neblinas. Porque quando eu não estou disposto a buscar uma verdade, quando eu não estou disposto a encontrar algo que realmente me realize, não tem sentido a existência humana, não tem sentido o diálogo, nada mais tem sentido. Por isso essa ditadura, e por que ele diz é uma ditadura? Porque hoje em dia eu não posso dizer mais que existe a verdade. Aí vão me chamar de retrógrado, de reacionário, de fundamentalista, só porque eu acredito que exista a verdade. E tem outra coisa importante para a nossa fé. Quando eu digo que não existe a verdade, que essa é a minha opinião, eu tenho duas consequências. Eu não gero comunidade. Por que eu vou dizer para o outro, olha, o seu comportamento está errado? Ele vai dizer, olha, isso é a minha vida. Se não existe a verdade. Da minha vida cuido eu e faço do jeito que eu quero. E uma segunda coisa, se eu digo que não há verdade, eu matei Jesus de Nazaré. Sem dúvida. Porque ele diz, eu sou a verdade. Ou seja, eu sou o máximo da razão de Deus. Jesus é a revelação, ele é, se a gente fosse voltar um pouquinho na filosofia e na teologia, ele é o Logos de Deus. Ou seja, Jesus não é a revelação, não é apenas aquilo que ele diz. Aquilo que ele é. A revelação é aquilo que ele é, justamente. Ele revela quem é Deus, ele revela o modo de ser de Deus. É o que ele diz a Filipe. Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai, quem vê ao Pai, vê a mim, porque o Pai somos um. Ele mostra quem Deus é. Ele mostra a verdade por excelência. Agora, Evandro, o que eu fico chocado com essa questão de não existe a verdade, porque eu, como você, apresentei duas teses diante de duas bancas examinadoras. O seu campo é um campo humano, do direito tal, que dá margem a eu acho isso, eu acho aquilo. Agora, o meu campo não dá margem. O campo das ciências exatas, 2 mais 2 é igual a 4, aqui na China, no Japão e nos Estados Unidos. E quem disser que 2 mais 2 não são 4, está na mentira matemática. E ninguém contesta. Então, você, diante de uma banca de... Eu, por exemplo, fui apresentar no meu mestrado a propagação de ondas eletromagnéticas num plasma anisotrópico, lá nas estratosferas, que dificultava a comunicação do satélite com a Terra. Sabe, os doutores em ciências aeroespaciais me espetaram de tudo que foi lá, para ver se no meu trabalho não tinha erro. E depois no doutorado a mesma coisa. Então, nas ciências exatas, não se admite esse ditado, não existe a verdade, mas nem de longe, porque se não existe a verdade, vão fechar todas as universidades, vão fechar as academias de medicina, porque se não existe uma verdade biológica, o que o médico vai fazer? Sem dúvida. Agora, eu fico chocado de ver como é que no campo das ciências humanas, isso aí fica o Deus dará, aí não tem verdade. Quer dizer, então, aquilo que rege o comportamento da vida do homem na face da Terra, então, nós perdemos completamente o rumo. É chocante. Isso que o senhor diz é tão importante, mas é interessante. Nenhum relativista leva a sua teoria relativista às últimas consequências. Porque se eu digo que tudo depende de opiniões, eu poderia dizer que, diante do precipício, ele pode existir, pode não existir. Mas o relativista não dá o próximo passo, não dá o passo seguinte. Em direção ao abismo. Não dá o próximo passo. O senhor disse muito bem, se não existe verdade, se não há uma finalidade do conhecimento, da discussão, as universidades não encontrariam razão de ser. Vão fechar tudo. Porque seria simplesmente uma discussão, e aí tem o Nietzsche que vai dizer justamente isso, que o professor não está querendo buscar uma verdade. Ele é um manipulador que está manipulando
pessoas menos competentes que ele. No máximo, existem algumas pessoas lá dentro que são espertos o bastante para aprender com ele como manipular. Se a gente não acredita em verdade, a vida acadêmica, a vida humana perde o sentido. Sim. Toda a vida humana perde o sentido se eu não acredito na verdade. Agora, Evandro, tudo isso repercute pesadamente na política. Sem dúvida. Né? Que é a arte de governar os povos, a arte do bem comum. E aí eu percebo que essa preocupação agora do Papa é uma preocupação que não para aí no relativismo, vai à política. O Papa está pedindo para os cristãos entrarem na política, salgarem a política com o sal do Evangelho, iluminar com a luz do Evangelho, entende? Então, o que a doutrina social coloca para nós de política, nesse contexto de hoje que a gente está vivendo? Pois é, esses dois assuntos a que o Papa se refere estão muito ligados. É outra palavra que a gente precisa tirar mitos. A palavra política, quando a gente fala em política, as pessoas odeiam, não querem saber de política. Há uma aversão, né? Aversão enorme. Porque de tanto ver maus políticos, né, Evandro? Mas nós precisamos voltar à palavra. O que é política? Quando a igreja fala em doutrina social e política, a igreja tem na sua doutrina social um aspecto político, ela no fundo é uma doutrina também sobre a política. O que é a palavra política? A palavra política, de uma maneira muito simples, ela vem de polis. Cidade. E polis, em grego lá, significava cidade. Mas o que é essa cidade? Os gregos perceberam que o primeiro lugar onde o ser humano habita e vive é numa família. Só que as famílias em si mesmas, elas são insuficientes para ter uma vida plena, uma vida verdadeira. E eu preciso ter uma reunião de famílias em torno de um bem comum, que se feche, que possa garantir uma vida plena, que possa dar ao ser humano não só a subsistência, mas que possa realizar o ser humano em termos da cultura, em termos da ciência, em termos da geração de riquezas, também no aspecto religioso, porque veja que interessante, e isso me lembrava o professor César recentemente, os cristãos aproveitaram as estradas feitas pelos romanos, porque se todos os caminhos levavam a Roma, de Roma também saíam caminhos para todos os lugares. 100 mil quilômetros de estrada. Justamente, e não foi à toa que o cristianismo, que a igreja se solidifique em Roma, sobre Pedro, mas também em Roma, e Pedro vai morrer em Roma. Esses são os mistérios da providência, porque de Roma, a partir de uma estrutura política bem organizada, porque Roma foi o máximo da estrutura política, da organização política do mundo antigo e do começo da nossa era, da era cristã, a partir dessa estrutura política romana, o cristianismo consegue se viabilizar em muitos aspectos. Em termos de pensamento, em termos da filosofia de inspiração cristã, que bebe dos gregos, que bebe dos bons romanos e assim por diante. Então, a palavra política vem da organização dessa cidade. Nós não conseguimos viver sem política, sem um mínimo de organização. E a política, sob o ponto de vista da igreja, sob o ponto de vista da inspiração cristã, ela é uma coisa linda, professor. É uma coisa linda você que nos ouve e nos assiste aí na sua casa. Porque ela mostra justamente que o ser humano não consegue ficar em si mesmo. Que mesmo a família, que é a célula primeira, né? A célula máter da sociedade, a mais importante das células, ela precisa estar unida a outras famílias para que elas consigam, através de um bem que é comum, de um bem que é de todos, mas que não é um bem individual, como ensina o professor César, o bem de todos naquilo que todos temos em comum, porque nós temos algo em comum, então existe um bem comum, que vai inclusive dar condições para as famílias se realizarem. Porque a gente vê que quando a ordem política é boa, é saudável, é honesta, ela frutifica a família. E quando a gente diz, eu não gosto de política e não quero saber de política, a gente esquece que uma má ordem política danifica as famílias, danifica tudo, danifica inclusive a sociedade, fé. Né? E danifica inclusive a fé, não cria um ambiente. Quando as instituições políticas,
ou seja, o modo como se organiza o bem comum, sob o ponto de vista das instituições. Então nós temos a cidade e, por analogia, nós temos a cidade de Deus. A eclésia, a igreja, também é reunião de pessoas. Também é uma reunião de pessoas em busca de um bem comum. Só que aí não é um bem comum temporal, não é um bem comum do aqui, do agora, do tempo e do espaço. Né? O tempo e o espaço a gente pode traduzir no meu dia a dia, no seu dia a dia. Da mesma forma que a igreja busca o bem comum celeste, a salvação, o reino de Deus, nós temos um bem comum aqui do tempo e do espaço. E a política visa realmente construir esse bem comum para permitir, para dar as condições necessárias para o ser humano viver e viver bem. O que é preciso, né, Evandro, as pessoas distinguirem bem entre a política e a politicagem. Aquele que faz política para fazer o bem para a sociedade e aquele que usa da política para fazer o bem para ele. Para defender os seus interesses, muitas vezes aí entra no roubo, entra na corrupção. Aí é o politiqueiro. Esse nós temos que ter aversão a ele, mas ao bom político, à boa política, a gente tem que realmente exercer. E é isso que o Papa está falando. Agora, Evandro, como a igreja orienta o cristão, então, a entrar nessa política, a viver nessa política? Porque eu percebo o seguinte, sabe? Esse dia eu estive refletindo, até conversava com o Padre Paulo sobre isso. Como no Brasil, nós sempre fomos, os católicos, os cristãos, vamos falar de cristãos, fomos a maioria no Brasil, quase que chegávamos a 100%, uns 40, 50 anos atrás, né? Era aí 90%, agora hoje já não é, hoje é em torno de 70%. Mas como nós éramos a maioria, nós nunca precisamos lutar para leis cristãs, instituições cristãs, escolas cristãs, porque tudo era cristão. Eu me lembro que quando eu fiz o meu primário, primeira a quarta série, na primeira escola que eu entrei na minha vida, a minha professora do Estado, era um colégio do Estado, ela me preparou para a primeira comunhão, como professora do Estado, ela dava aula de religião. Então toda a sociedade era permeada pelo Evangelho, era permeada, entende? Então a gente não precisava se mobilizar para defender valores cristãos, porque tudo era cristão. Entende? Você é bem mais novo que eu, não viveu essa experiência, mas eu vivi. Entende? O padre o sacerdote era altamente respeitado. Minha mãe dizia assim, respeite a batina dele. Quando a gente brigava, eu estudava em colégio de padres salesianos, e claro, menino, né, de vez em quando brigava com o professor, tal, os professores eram todos padres, né, e a gente chegava em casa reclamando para minha mãe, aquele padre, opa, respeite a batina dele, respeite o sacerdócio dele. Você entende? Então, era assim, a cristandade. Agora, hoje não é mais. Mas então, o que eu sinto é o seguinte, eu conversava com o Padre Paulo, nós não aprendemos a nos mobilizar, a defender os valores cristãos, e hoje nós estamos apanhando. Você concorda com isso? Como é que então o cristão vai entrar na política? O Papa está pedindo, entra na política, mas vocês, não, eu não tenho medo desse negócio. O que nós podemos dizer é que, na verdade, isso é uma realidade do mundo contemporâneo. E principalmente quando nós temos instituições que não são boas, como a gente tem no Brasil. Instituições políticas. Não é um assunto que talvez a gente deva entrar agora com mais detalhes, mas nós temos... Mas é uma realidade, as instituições são frágeis. As nossas instituições são frágeis, tanto que as nossas instituições, em muitos casos, não conseguem, como o senhor dizia no início, reproduzir, por exemplo, a maioria do povo brasileiro é contra o aborto. A maioria do povo brasileiro é contra o reconhecimento civil das uniões homossexuais. E isso não digamos assim, reproduzido em termos políticos. E a tentação que a gente tem é colocar a culpa disso só nos políticos, e que não é verdade por si só. Claro, pessoas boas na política vão contribuir e pessoas más vão destruir, não há dúvida disso. Mas nós temos hoje mecanismos que fazem, institucionais, que fazem com que aquilo que está na sociedade seja, de certa forma, reproduzido em nível político. Agora, o que o Papa pede? O Papa pede algo fundamental. Quando ele pede que os católicos vão para a política, tem um sentido muito profundo. Diz respeito ao sacerdócio do leigo.
o leigo, nós todos quando batizados, nos tornamos profetas, nos tornamos reis e nos tornamos sacerdotes. E o sacerdote é aquele que faz sacrifício, aquele que apresenta o sacrifício. Então, eu me lembro, o Padre Paulo ensinava que o padre se veste de preto, a batina é preta, não é à toa, não é porque é elegante, mas porque aquilo é uma mortalha, já que o sacerdote é o homem que aceitou morrer para esse mundo, para as coisas lindas e boas desse mundo, que é a coisa mais linda que o casamento, família, filhos, mas o sacerdote, o presbítero e os senhores bispos são aqueles que renunciam a essas belezas da vida, morrem para esse mundo, digamos assim, para que a gente possa ter a vida no céu, em busca de uma vida no céu. O leigo também é chamado ao seu sacerdócio, e o sacerdócio do leigo é no mundo. Então, quando o Papa fala dos católicos na política, é porque o católico é chamado a ser sacerdote. Ele é chamado a renunciar, porque o que é política? É bem comum. E Deus colocou em nós uma capacidade. Por isso que a gente fala que a política é uma dimensão do ser humano, pela qual eu sou capaz de renunciar aos meus interesses. Todo ser humano é capaz de renunciar aos seus interesses pessoais, privados, em busca de um bem comum. Eu renuncio ao interesse privado meu, que é caro para mim, para que a sociedade, para que o bem comum aconteça. E nós temos inúmeros casos de pessoas que deram testemunho de bem comum. Inúmeros casos. Então, e quem melhor que ninguém é chamado a renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e ir para o Calvário seguindo o seu Senhor. Então, os católicos são aqueles que têm as melhores condições de servir na política, porque eles são chamados por Nosso Senhor a vestir a sua mortalha, a vestir a sua batina de leigo, a renunciar aos seus interesses pessoais e colocar-se na política em busca do bem comum. A Igreja Católica é a única instituição que pede para os seus filhos irem para a política não para resolver problemas dela, porque a igreja não precisa de político para resolver os seus problemas. A igreja tem o Espírito Santo, a igreja tem o Santo Padre. A igreja pede para os seus filhos irem para a política para construir o bem comum, o bem de todos. Que beleza. Agora, Evandro, tudo isso é extremamente, não digo complicado, mas extremamente trabalhoso. Porque o nosso povo, infelizmente, ele está assim, contaminado, estragado politicamente. Porque se você for ver hoje como uma pessoa vota, no vereador da sua cidade, no prefeito, no deputado, ele vota. Claro, muitos votam com a cabeça, com essa consciência que você falou, né? Eu vou votar naquela pessoa que realmente é o melhor para o bem comum, não é corrupto, não é politiqueiro. Mas, infelizmente, Evandro, a maioria, eu não sei se posso dizer a maioria, creio que não posso dizer a maioria, mas muita gente vota por interesse, não vota por convicção, vota por conveniência. Não, porque ele vai arranjar um emprego para o meu filho, porque ele vai me dar um par de sapatos, porque ele vai me dar 50 sacos de cimento para eu fazer a minha casa, então eu vou votar nele e passo por cima do fato dele ser corrupto, dele ser um politiqueiro, dele vir roubar, colocar no bolso dele o dinheiro do que é para... Você entende? Então eu vejo um trabalho gigantesco pela frente de nós criarmos uma cultura política sadia do bem comum. Então, nós vamos de novo para um intervalo, que está na hora, mas eu queria colocar para você essa pergunta, para você responder depois aí do intervalo, e você, telespectador, já fica na expectativa. O que é que nós precisamos fazer, Evandro? Entende? Para ensinar o povo a viver a política, para ensinar o povo a votar com convicção, não por conveniência. Para que realmente a gente tenha uma política que seja a busca do bem comum e não se permita o que acontece hoje. Os politiqueiros tomam conta, os corruptos tomam conta e compram as instituições, não é? Compra muitas vezes o parlamento, o próprio judiciário. Nós estamos vendo aí uma situação altamente criticada com essa última decisão dele.